Seja muito bem-vindo, pessoal. Ontem teve jogo do Flamengo contra o Vasco. A gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo ontem. Ah, o Flamengo começou mais calmo, né? Eu acho que os jogadores sentem isso, né? Como eles veem que o jogo tá fácil de ser decidido, parece que eles meio que tiram o pé, jogam mais calmo, né? Tentam não se desgastar tanto. O Vasco ele até que foi para cima do Flamengo, apertou em alguns lances, eles conseguiram sair melhor, né? Mas foi só fisicamente, nada taticamente. E o gol deles, até que o gol deles sai de uma bola parada numa confusão, não é algo que foi treinado, não é uma jogada concretizada, foi simplesmente uma bola parada. O Flamengo virou o jogo, depois do gol, daí eles apertam um pouco mais o jogo, né? Eles veem que tem que dar um pouco mais de si para sair com a vitória. Então eles apertaram o jogo, daí dessa parte em dia que eles apertaram, o Vasco não teve mais chance. Daí o Flamengo fez o gol do empate e fez o gol da vitória. Até sobre o gol do Bruno Henrique, um monte de vascaíno reclamou, disse que era impedimento, mas desde quando começou o campeonato carioca, foi explicado para todo mundo a regra do VAR, que a linha do impedimento ali ia ser aumentado em 12 centímetros, era 6, ia passar em 12 do atacante. Para quê? Para ela ficar mais grossa e não ter mais aquele impedimento de pouca... foi por causa de um pedacinho do ombro, então era engrossado, favorecendo o atacante. O presidente do Vasco foi lá na Ferj, a Ferj mostrou o vídeo, ele disse que não concordou com a decisão, mas na hora lá da entrevista lá, fingiu que nada era nada e reclamou. A Ferj até emitiu uma nota oficial sobre isso. Vamos escutar o que a Ferj falou. O Departamento de Arbitragem do Futebol do Rio de Janeiro, DAFRJ, com o objetivo de esclarecer o lance reclamado pelo presidente do Vasco, em entrevista coletiva, arguindo a celeridade da decisão do VAR no gol de empate da equipe do Flamengo, ressalta o seguinte: e o Vasco participou da reunião dos clubes, realizada antes do Campeonato Carioca, para estabelecer critérios e respectivas diretrizes de aplicabilidade e atuação do VAR, tendo voz e voto favorável a todas as decisões estabelecidas. 2. O aumento da espessura da linha de impedimento para 12 centímetros foi aprovado por unanimidade, onde ficou claro e óbvio o objetivo final em beneficiar o gol e de acordo com o conceito de que na mesma linha não há impedimento. 3. O presidente do Vasco provavelmente ainda não foi informado de que houve 7 gols ajustados e validados nessa competição em função da nova linha com 12 centímetros. 4. O protocolo da aplicabilidade do VAR determina que a decisão do árbitro não será alterada, salvo-se a revisão pelo vídeo, mostrar que a decisão foi claramente errada, fato que não houve no lance em comento, prevalecendo então, acertadamente, sob os ditames técnicos e diretrizes da IFAB, a decisão de campo. 5. O presidente do Vasco e o gerente de futebol Cláudio Rocha foram recebidos pelo observador VAR e pelo VAR na sala do delegado da partida, onde lhes foi demonstrada a linha na avaliação do lance e ambos declararam estar convencidos do acerto da decisão. 6. Como de praxe, em atenção e respeito ao filiado, os membros do Departamento de Arbitragem estarão à disposição de representantes do Vasco, preferencialmente com conhecimentos técnicos sobre arbitragem, na próxima segunda-feira, 10h03, das 15 horas às 18 horas, para os necessários esclarecimentos às dúvidas e ponderações. 7. E vale ainda informar que, além da análise técnica do DAFRJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro publica integralmente os relatórios sobre o desempenho da arbitragem elaborado por analistas independentes, de empresa especializada internacional e assim o fará tão logo o receba. O Departamento de Arbitragem do Futebol. Então, a Ferj deixou bem claro, acho que todo mundo estava sabendo. A mídia paulista acho que não leu o regulamento do Carioca, por isso que eles não sabiam, mas é bem claro, não teve nada de lance polêmico ali. É regra, todo mundo concordou desde o começo do campeonato, não foi mudado nesse jogo, é desde o começo do campeonato, então não tem que reclamar. E mesmo assim, se não tivesse esse gol, ia ser o quê? Empate? Eles queriam comemorar o quê? O empate? Para, né? Ai, ai.
O jogo ontem do Flamengo e o Vasco, a escalação inicial do Flamengo foi o goleiro Rossi, número 2 Varela, o número 3 Léo Ortiz, o 4 Léo Pereira, o 5 Pulgar, o 18 De La Cruz. Nossa, o De La Cruz não jogou nada, cara. O De La Cruz tava pregado. Acho que é ritmo, né? Deve estar faltando um pouco de ritmo para ele. Desde quando veio pro Flamengo ele machuca e volta. Vamos torcer para que ele pare agora. Número 50 Plata, o 10 Arrascaeta, também estava muito bem marcado. O 8 Gerson, nossa, o Gerson, toda hora o Gerson estava pedindo a bola. Parece, sabe aquela criança que só que ele quer a bola? Tu vê ele passando numa velocidade, primeiro tempo, segundo tempo, correndo igual um maluco. O Gerson está no pique mesmo. O 27, Bruno Henrique. Bruno Henrique é o pai do Vasco e do Botafogo. Dos 100 gols que ele fez agora pelo Flamengo, 11 foi no Vasco. O número 43, Wesley, que ontem também, né, mostrou que não estava brincadeira. Ele ganhou uma chegada ali do jogador do Vasco, logo em seguida descobrou, mas o cartão amarelo foi só para o jogador do Flamengo e saiu. Nenhum vascaíno falou nada, né? Tá bom. E o nosso técnico Felipe Luiz. Falando agora só do Flamengo, depois do jogo, perguntaram para o Alexandre lá sobre a Libertadores, aquele caso de racismo. Ele disse, né, que ficou indignado que em pleno século XXI ainda tem que ficar respondendo perguntas sobre isso lá na zona mista do Maracanã. O Vini Júnior também postou acho que foi no Twitter, no Instagram dele, uma foto dele vendo o jogo e dizendo sempre ele, né, pro Bruno Henrique, sempre ele fazendo gol no Vasco ou no Botafogo. Lá na zona mista também foi perguntado pro Léo Ortiz, né, sobre que o primeiro tempo foi do Vasco, o segundo tempo do Flamengo, e ele falou ali quase a mesma coisa que eu notei. Não foi isso de primeiro tempo do Vasco, segundo tempo do Flamengo. O Vasco ali teve algumas chances, conseguiu impor ali um vigor físico no primeiro tempo, mas se somar tudo, o que eles conseguiram de jogar de superior deve dar uns 15, 20 minutos. Fora isso, foi tudo Flamengo. Como eu disse, o Léo Ortiz também reiterou isso, a jogada deles de gol não é uma jogada que eles construíram. Foi uma bola parada e um mau posicionamento da zaga do Flamengo. Não da zaga, né? Não, é do sistema defensivo como todo, zaga, lateral, os volantes. Uma coisa que só tem que ser ajustada pelo Flamengo. No jogo ali a gente estava esperando que um dos zagueiros fosse o Alexandre, né? E o Ayrton Lucas também ele já está treinando. Daí o Felipe Luiz explicou que ele preferiu poupar ainda o Alexandre e o Ayrton Lucas e colocar o Varela, que ele tem confiança no Varela, mesmo não sendo a posição dele, mas ele explicou, né, que o Varela faz tudo certo, tudo que ele pede, o Varela tá lá. O Varela faz certinho o que ele pede, então como ele tem confiança no cara, preferiu não arriscar. E também um jogo que já estava ganho, começou com o Varela e acertado, né? O Varela domina as duas laterais. Como diz o Felipe Luiz, cara, ele parou o Vinícius Júnior no jogo do Brasil e Uruguai. Imagina se ele não vai parar o jogador do Vasco. Também perguntaram pro Felipe Luiz, né, sobre a rivalidade do Vasco e Flamengo. É que o torcedor do Flamengo não vê mais o Vasco como rival, né? Se tu vê, são 30 jogos. Eles ganharam 2, cara. Eu acho que o último foi faz 2 anos o último jogo que eles ganharam da gente. Então não tem mais essa rivalidade. De 30 anos, os caras conseguiram ganhar 2 jogos. Pô, a rivalidade se fosse meio a meio, 70% a 30%, agora, 2 jogos. Não tem rivalidade, mas o Felipe Luiz disse que na cabeça do técnico dos jogadores, o Felipe Luiz que tenta implementar isso na cabeça deles, né? Todo time que vai jogar contra o Flamengo, eles encaram como se fosse o Manchester City, como se fosse o melhor time do mundo. Eu só imagino o jogador tentando olhar o Vasco
Imaginar o Manchester City. O Felipe Luiz é um fanfarrão. Comparar o Manchester City ao tri rebaixado da Série B. Acho que sobre o jogo do Flamengo e o Vasco era isso, não tem muito o que comentar, né? Porque o jogo já estava ganho. Daí, hoje, domingo, tem alguns joguinhos pra gente acompanhar, né? Tem a outra semifinal do Carioca, é Fluminense e Volta Redonda. Mas o Fluminense meteu 4 no primeiro jogo, então vai poupar, não vai com força máxima, e mesmo assim duvido que o Volta Redonda consiga descontar isso. Então a final vai ser Flamengo e Fluminense. Tem também hoje para assistir, hoje e amanhã, né? 2 jogos bons do Campeonato Paulista. O Corinthians vai enfrentar o Santos. Eu não tenho acompanhado o Santos, se o Neymar vai jogar ou não. Parece que ele estava com desconforto, mas espero que jogue. E o Corinthians, depois daquele baile que ele levou lá em Barcelona, eu acho que ele vai ter que jogar com atenção total, né? Vai ser na Neoquímica Arena, então eles vão ter que mostrar serviço dessa vez, pelo menos diante do Santos, senão amanhã já começa a noticiar que está em crise. E na segunda, às 9h30, tem Palmeiras e São Paulo. Aí sim, esse é um joguinho que eu vou parar para assistir. O Palmeiras não está muito bem, mas mesmo assim o técnico deles consegue tirar um futebol bom daqueles jogadores que eles têm. Cara, o Abel é alto técnico, cara. Muito bom mesmo. A nossa sorte agora é que a gente tem o Felipe, porque o Abel domina o futebol nacional. Agora não mais, né? Agora vai ser o Filipinho. Mas vamos ver, vamos assistir esse joguinho e ver o que vai sair. Quem é que vai sair melhor esse ano? Palmeiras ou São Paulo? Eu acho que por domingo é isso aí. Amanhã talvez a gente grave um vídeo falando dos jogos de hoje. Até mais, pessoal.